bem-vindos ao Café Virtual. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que é como saber a vontade de Deus para a minha vida. Diante de decisões, eu creio que a maioria já passou por essa pergunta. E como que a gente pode saber? Existe uma fórmula mágica? Não tem. Existem princípios básicos que podem me ajudar nas minhas decisões. Davi, lá em 1 Crônicas, diz que ele sempre consultava o Senhor antes de sair para a guerra. Em Salmos, capítulo 32, versículo 8, diz assim: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Deus promete que vai nos ensinar o caminho que devemos seguir. Ele vai endireitar as nossas veredas. Agora, ele diz que ele faz isso para aqueles que são seus filhos, para aqueles que pedem orientação. Então, primeira coisa, você já entregou sua vida nas mãos de Deus, você quer agradá-lo, você quer fazer a vontade dele, você tem a consciência que a vontade dele é boa, né? Perfeita e agradável. Ela é boa porque ela é benéfica, ela é agradável porque satisfaz e ela é perfeita porque cumpre o projeto de Deus. Se você está nesse esquema, você já recebeu Jesus como Salvador, você quer agradá-lo, você quer fazer a vontade dele, seja bem-vindo a esse estudo. Nós vamos pensar sobre quais etapas, o que eu devo me basear, quais são os princípios para eu saber a vontade de Deus. O primeiro princípio seria o sonho. Você sonhar com mudança, sonhar com algo especial. Deus vai colocando sonhos no nosso coração. Ele diz: agrada-te do Senhor e eu satisfarei os desejos do teu coração. Quando nós estamos sintonizados com Ele, esses desejos estão sintonizados com a vontade de Deus, faz parte daquilo que Deus quer. Tem uma história que eu ouvi quando eu era jovem, num acampamento, e era um rapaz e ele contou que, quando menino, ele queria muito ser piloto de avião. Ele sonhava e ele, então, diz que ele olhava os aviões passando, ele mais ou menos sabia o horário que os aviões passavam, né? A rota dos aviões na sua casa, e ele olhava e ele ficava, um dia eu vou estar ali no avião. E ele queria aquela aventura de estar pilotando. E ele ia na igreja e os pastores às vezes faziam um apelo, ele falava assim: não, eu não vou, porque Deus pode querer que eu seja pastor, missionário e eu fosse piloto, e eu quero ser piloto. Os anos foram passando e ele sempre resistindo. Chegou um dia que ele não deu mais conta. O Espírito Santo de Deus falou no coração dele e ele foi à frente e falou: eu quero servir ao Senhor, eu quero fazer a vontade de Deus, eu recebo Jesus da minha vida. Coisa linda, né? E ele falou: Senhor, eu renuncio ao meu sonho de ser piloto. Eu vou ser aquilo que o Senhor quiser. Seja pastor, seja missionário, aquilo que o Senhor quiser. E aquele jovem, então, naquele dia, lá no acampamento, disse para nós: sabe o que eu faço hoje? Eu sou piloto de avião, eu sou piloto da Asas de Socorro. Deus, Ele não derruba os nossos sonhos. Deus, Ele não desaponta a gente, né? Não deixa a gente frustrado. Lá em 1 Coríntios fala: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O sonho de Deus é muito maior do que o nosso. E aquele rapaz falou: toda aventura que eu queria, eu tenho. Eu vou nas aldeias, eu vou nas cidades, eu levo a palavra de Deus, eu levo Bíblia, eu levo alimento, eu levo medicamento, eu levo esperança. Eu não podia ter uma vida melhor, mais feliz. Que coisa linda, né? Deus, então, vai colocando sonhos. Então, como saber a vontade de Deus? São sonhos, desejos no nosso coração. Sonhos que não contrariam a palavra dele. Eu posso conferir se vem de Deus, porque não contraria. Então, eu devo
estudar bem a palavra, aprender seus princípios e tê-los como referenciais, como prioridades na minha vida e buscar a cumprir esses princípios, né? E as decisões, então, nossas, têm que ser baseadas em fatos, em princípios e não em sentimentos. Por exemplo, não há comunhão entre luz e trevas. Você ter um namoro ou fazer aliança de negócio, né, com pessoas incrédulas, pessoas que não comungam da sua fé, biblicamente está errado. Né? A palavra nos ensina que isso está errado. Então, não passe por cima desses princípios de Deus. Né? Não force a maçaneta para entrar. Eu ouvi uma palavra que fala assim, quem não obedece, padece. Depois as consequências são difíceis. Quantas vezes a gente tem trabalhado, aconselhado, chorado junto com pessoas que realmente sabiam desses princípios, mas eles passaram por cima dele na hora de decidir. Depois, quanta tristeza, né? Quanta mágoa, quanta coisa difícil para acertar na vida. Outra coisa, ouça conselhos, mas conselhos de servos de Deus. Em Provérbios 11 diz, na multidão dos conselhos há segurança. Mas ouça conselhos na palavra de Deus, né? E outra frase que eu gosto muito, quem não ouve conselhos, ouve, coitado. Mas ouve conselhos baseados na palavra, nos princípios de Deus. Né? Muito cuidado. Salmo 1, versículo 1 diz assim, não ande nos conselhos dos ímpios. É uma advertência para nós. Conheci uma pessoa que ela foi se consultar com um psicólogo. Ela estava passando por uma fase difícil de depressão. E esse psicólogo disse para ele, você nunca pensou em se separar, em se divorciar? E ele falou, ai, é mesmo, interessante essa ideia. E foi isso que ele fez. Destruiu sua família, destruiu seu casamento, seu lar. Foi uma avalanche de problemas na vida dele. Nunca mais ele teve segurança, tranquilidade, paz, né? Ouviu o conselho dos ímpios. Então, primeiro, sonhos vêm ao nosso coração. Os sonhos que não devem contrariar a palavra, os princípios de Deus. Eu tenho também que racionalmente examinar as circunstâncias, as oportunidades, minhas habilidades, as portas que abrem e que fecham. Né? Muitas vezes a gente fica em dúvida, mas será que aquilo corresponde a minhas habilidades? Por exemplo, eu jamais poderia fazer medicina. Eu me conheço, eu sei a dificuldade que eu tenho de enfrentar com sangue, com cirurgia. Eu não teria condições de ser médica, pelo meu jeito de ser, pela minha habilidade que eu não tenho nesse sentido, né? Admiro quem é, né? Admiro minha filha pela capacidade que ela tem de enfrentar situações tão difíceis. A Bíblia fala lá em Isaías que quando a gente se desvia para a direita ou para a esquerda, né, os nossos ouvidos vão ouvir a voz de Deus, uma palavra dizendo, esse é o caminho, andai por ele. Deus vai mostrando para a gente o caminho durante a nossa trajetória. Se nós temos dúvida, Deus vai mostrando. E dúvidas, né, todos nós temos, né? Mas que a gente não perca o sono, o foco, a paz, que a gente possa se lembrar sempre nas nossas decisões, nas nossas inseguranças, né? O que eu devo fazer, lembrar daquilo que Deus já fez na nossa vida, das promessas de Deus e ficar tranquilos, sabendo que Deus está no controle, Deus está no projeto da nossa vida. Nós temos um texto que diz assim em Salmos, volta minha alma ao teu sossego, pois Senhor, o Senhor tem sido generoso para conosco, é verdade, Deus tem sido generoso, então podemos aquietar e sossegar nossa alma. Agora, há momentos, né, em que a gente tem sonhos que não contrariam a vontade de Deus, e mais de uma porta se abre.
e a gente não sabe qual delas escolher. Eu não sei se já aconteceu isso com você, mas aconteceu comigo numa ocasião em que eu contei para vocês já que eu tive que me mudar para o interior de São Paulo, que era mais perto das minhas irmãs, porque minha mãe estava muito doente. E eu prestei concurso na Unesp de Rio Claro e na Unesp de Jaboticabal. E Deus, sempre generoso comigo, eu passei nos dois lugares. E eu fiquei na dúvida qual que eu deveria escolher, né? Minha mãe, minha família queria que eu fosse para Rio Claro, porque era perto de São Paulo, onde uma das minhas irmãs morava. E meu orientador, meus professores queriam que eu fosse para Rio Claro. E eu fui. E eu fui para Rio Claro assinar o contrato, cheguei lá, a moça do RH não estava, tinha saído. Então eu falei, então, que não ia ser possível naquele momento, eu deveria voltar no outro dia. E eu voltei para São Paulo, onde minha mãe estava, com meu coração com uma falta de paz tão grande. Eu havia orado, jejuado, pedindo a Deus orientação. E aquela falta de paz foi tão grande. E eu lembrei daquele versículo: seja a paz de Deus o juiz do seu coração. Cheguei em São Paulo e eu falei, mãe, tudo bem se eu for para Jaboticabal? Porque ela morava comigo. Tudo bem se eu trabalhar em Jaboticabal? Não, filha, tudo bem. Faz aquilo que está no teu coração. E eu então, a despeito de tantas pressões, eu fui para Jaboticabal. Meus amados, vocês não imaginam como foi bom eu ter ido para Jaboticabal. Hoje, sabendo o que eu sei, foi maravilhoso para a minha vida. Em nenhum momento eu me arrependi de ter feito essa decisão. Então, quando você quer saber a vontade de Deus, primeiro, pense no que você sonha. Se esses sonhos estão de acordo com a palavra de Deus, com os princípios de Deus. Em terceiro lugar, se eles estão dentro das suas habilidades, de portas abertas para você, de possibilidades. Em quarto lugar, quando há mais de uma opção, seja a paz de Deus o juiz do seu coração e da sua decisão. Mas você também pode estar me ouvindo e falar assim, Regina, eu tomei uma decisão. Eu tomei uma decisão errada. A minha vida saiu fora do controle. E agora não deu certo. Eu não sei o que fazer. Eu estou diante do leite derramado. Eu sei de um Deus que nos ajuda a prosseguir. Esse nosso Deus conserta as nossas feridas. Nunca é tarde para Deus. Se coloque na presença dele, ore, jejue. Se coloque, assim, abra teu coração. Tudo que está acontecendo, desabafa. Pede a Deus para te orientar nessa nova caminhada. Para Ele realmente mudar a sua sorte. E Deus, Ele faz isso, Ele renova a nossa esperança, a nossa vida, Ele muda a nossa sorte. Em Jeremias 29 fala, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Meus amados, o que está acontecendo na sua história? Sonhe, tenha sonhos. Sonhos que não contrariem a vontade de Deus. Peça a Deus para orientar a sua história. Examine as circunstâncias, portas abertas e fechadas. Que a paz de Deus seja o juiz do seu coração. E sempre busque a presença de Deus em todo o tempo. E se preciso for, Ele muda a sua sorte. Que Deus te abençoe em toda essa trajetória, em todas as suas decisões. E que a gente possa estar juntos novamente em uma outra ocasião. E se você tiver algum pedido de oração, me coloco à disposição para estar orando por você. Deus abençoe sua vida, as suas decisões, Deus oriente e até a próxima, se Deus quiser.